Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Iremos fazer a leitura do verso 6 ao 9. Na verdade, a meditação vai ser do 6 ao 9. Nós iremos ler do verso 4 até o 9. Filipenses 4, a partir do 4. Ouçamos com fé a palavra do nosso Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe virtude, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Amém. Amém. Meus irmãos, oremos ao Deus mais uma vez, pedindo que Ele aplique a sua palavra nos nossos corações e que nos instrua a um viver para a glória do nome dEle. Oremos mais uma vez ao Senhor. Ó Santo Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos mostrado dia após dia a sua fidelidade, o seu amor, a sua bondade, ó Deus, por nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque através da sua morte e ressurreição, através do seu sangue derramado, nós podemos, ó Deus, hoje termos paz. Podemos hoje ter paz com o Senhor. Descansar, ó Deus, seguro, sabendo que as nossas vidas, ó Deus, nem um fio de cabelo cairá das nossas cabeças se não for da sua vontade. Nós te agradecemos, Senhor Deus, e pedimos que o Senhor nos instrua mais e mais, que o Senhor faça que essa sua palavra possa ser escrita em nossos corações. No nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Cristo pedimos. Amém. 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 Meus irmãos, esse é um dos versículos mais conhecidos entre nós. Quando nós lemos esses versículos, principalmente o versículo 6, né, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quem não conhece esse versículo? Principalmente porque nós somos pessoas ansiosas. Isso é uma das coisas óbvias. E a ansiedade não é um problema apenas no nosso século. Paulo está escrevendo aqui no primeiro século da igreja e já estava exortando os irmãos em Filipos a não andar ansiosos por coisa alguma. A ansiedade não começou agora no nosso século. A ansiedade está no âmago do homem, por quê? Como nós veremos hoje, a ansiedade nasce da incredulidade. Quando somos incrédulos a respeito de quem governa o mundo, de quem está no controle de todas as coisas, e por um momento começamos a olhar para nós como se nós dessemos a direção do que irá acontecer nas nossas vidas, o que acontece em nossos corações é que caímos em ansiedade. Ansiedade é olhar para o futuro achando que ele depende de nós, tudo depende de nós. Eu olho para o futuro e, por não ver algo certo, por saber que eu não governo o mundo, que eu não governo as situações, eu caio na ansiedade. E como disse, o nosso século especialmente é um século muito ansioso. Por quê? Porque cada vez mais nós somos pessoas seculares. Cada vez mais as pessoas deixam Deus de lado, deixam o governo de Deus de lado. E começam a estabelecer como o homem fosse o centro de tudo, como se tudo dependesse daquilo que nós fazemos agora. Essa é a mensagem coach. Faça hoje. Seja você o que vai escrever a sua história. Seja você, que tudo dependa da sua vida, depende de você. E isso gera pessoas com muitas e muitas ansiedades. Se nós fazemos uma pesquisa rápida, nós percebemos como a ansiedade é um problema que hoje em dia atinge até mesmo crianças que estão hoje em dia ansiosas. Por quê?
porque nós esquecemos, o mundo não sabe mais descansar, especialmente em Deus. Então hoje, nós iremos tratar não somente de ansiedade, isso é um dos pontos do apóstolo Paulo, porque o aspecto maior desse texto é nós falarmos sobre como viver segundo o Evangelho, como viver corretamente segundo o Evangelho de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar nesse texto. A salvação em Cristo muda toda a nossa vida. Nós estarmos enxertados em Cristo, como nós vimos no último domingo, muda toda agora a nossa vida. Como nós lemos em 2 Coríntios 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. A vida muda por estarmos em Cristo. Pense por um momento que a salvação é como se fosse uma cirurgia que você recebeu um novo coração. Você estava com um coração debilitado, um coração ruim, e segundo as Escrituras, seu coração era de pedra. Você estava com um coração que, pelos seus vários hábitos, pela vida que você levava, você agora está diante de uma mesa de cirurgia, e a única coisa para mudar a sua vida é que você precisava de um novo coração. Pense que a salvação é você recebendo esse novo coração. Essa cirurgia é feita. E a partir dessa cirurgia, não tem como você voltar daqui a algumas horas a viver e fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Agora você recebeu um novo coração. E com esse novo coração você tem que mudar também os seus hábitos. Abandonar hábitos antigos, criar novos hábitos. Para quê? Para que você possa viver e ter uma vida boa, para que seu coração possa, com o tempo, ir se acostumando a esse corpo que agora ele está, esse novo coração está nesse corpo. É assim que funcionam várias cirurgias. Ninguém que termina uma cirurgia, depois de um dia já está voltando nas mesmas rotinas. Você tem um tempo, você tem adaptação. A salvação é receber esse novo coração. Nós devemos agora na salvação, quando recebemos um novo coração, nós ainda estamos repletos de vários hábitos maus, hábitos pecaminosos, práticas pecaminosas que nós devemos agora, por recebermos a Cristo e uma nova vida, abandonar e viver de acordo com a nova realidade nossa. Assim é para os cristãos que nasceram de novo, que receberam um novo coração. Por isso que quando nós lemos a pergunta 2 do Catecismo Batista, que ela pergunta, qual é o fim principal do homem? A resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e se deleitar nele para sempre. Essa é a nova vida, esse é o novo propósito que nós crentes temos agora em Cristo. Nossa finalidade é glorificar a Deus e se deleitar, se alegrar, gozar dele para sempre. E nisso o apóstolo Paulo vai nos ensinar como viver essa vida corretamente, de acordo com o padrão agora que nós recebemos, o padrão do Cristo, o padrão do Evangelho. E nós vamos ver isso hoje em 3 pontos. O primeiro ponto será do versículo 6 ao 7, será que nós, para vivermos corretamente segundo o Evangelho, nós aprendemos a orar corretamente. Vivendo corretamente, precisamos orar corretamente. O segundo ponto vai ser do versículo 8, que nós precisamos também pensar corretamente. Versículo 8 nós vamos falar isso. E o terceiro ponto é que nós devemos agir corretamente. Essa é a maneira agora que o crente vive. O crente que recebeu a salvação em Cristo agora tem a verdadeira alegria. Nós vimos isso no último domingo. O apóstolo Paulo disse no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Meus irmãos, a marca de um crente que também alegra o coração do seu Deus é um crente que se alegra em Deus. É um crente que está alegre pelaquilo que Cristo é e faz por ele. Nós vimos no último domingo que também o crente agora ele tem uma nova esperança. E essa esperança é o próprio Senhor Jesus. Versículo 5 nos diz isso. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então, meus irmãos, tendo esses 2 aspectos, alegria em Deus e saber que a nossa esperança está em Cristo, que retornará em breve, assim nós poderemos olhar para esse texto hoje, buscando perceber essas 3 verdades, como viver corretamente agora, a partir dessa realidade do Evangelho. Meu primeiro ponto, então, que nós devemos orar corretamente. Nós vivemos de maneira correta quando oramos corretamente. Versículo 6. Perceba, olha comigo no texto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo seja conhecidas diante de Deus a vossa petição,
pela oração e pelas súplicas com ações de graças. Meus irmãos, vamos recordar que o apóstolo Paulo aqui está preso. E ele preso, ele era um exemplo de pessoa que descansava em Deus. Uma pessoa que sabia que Deus estava no governo de tudo. E a gente vai ver isso principalmente quando nós chegarmos no versículo, no próximo sermão, do versículo 10 em diante, nós vamos ver que o apóstolo Paulo era um homem que sabia o que era viver uma vida contente em Deus. Uma vida sem ansiedade. Paulo estava preso, mas ele sabia que Deus estava governando tudo. Então ele vira para os irmãos também e diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Paulo vai nos mostrar que a maneira de nós não andarmos ansiosos é quando nós colocamos tudo diante de Deus em oração. A oração é um dos remédios para que nós não andemos ansiosos. O que é oração? O Catecismo Batista, pergunta 109, vai definir a oração da seguinte forma: oração é uma apresentação dos nossos desejos a Deus, pelas coisas agradáveis à sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão de nossos pecados e reconhecimento e gratidão de sua misericórdia. Oração é uma apresentação dos nossos desejos a Deus. É eu colocar diante de Deus todos os meus desejos, desejos que são lícitos, pelas coisas agradáveis à vontade de Deus. Em nome de quem? Em nome de Cristo, porque Ele é o nosso mediador. Oração também é confissão de pecados, daquilo que é contrário ao Senhor. E reconhecendo também, um reconhecimento sempre tácito da misericórdia, da graça, da bondade de Deus para conosco. Quando nós lemos o Catecismo Ortodoxo e ele nos pergunta sobre o que orar, a gente poderia perguntar: pelo que nós devemos orar? Ele responde: por tudo aquilo que necessitamos, espiritual e fisicamente, conforme a oração que Cristo nosso Senhor nos ensinou. Quando nós percebemos isso, nós devemos orar por tudo. Tudo aquilo que nós necessitamos. Seja isso espiritual, seja isso físico. A Bíblia nos chama a orar por todas as coisas. E é isso que o apóstolo Paulo leva também a essa igreja. Perceba. Ele disse para os irmãos: não andeis ansiosos de coisa alguma. Meus irmãos, o que pode ser que nos leve à ansiedade? Pode ser uma doença, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma faculdade que você está tentando, pode ser um filho. Nós temos vários e vários motivos, várias coisas que nos levam à ansiedade. Como eu disse, a ansiedade é um problema muito comum para nós. Nós podemos estar ansiosos porque nós tivemos um pensamento ruim e isso gera no nosso coração uma ansiedade. Ansiedade, meus irmãos, é quando eu penso, eu acho e eu creio que as coisas dependem de mim. É que eu estou no controle. E isso me leva ao que é a ansiedade. É que se eu não tiver no controle, tudo vai sair fora dos trilhos. E quando eu acho, eu penso, e eu creio que Deus não está no controle, que Ele não é bom o suficiente para cuidar de mim, eu caio no quê? Nessa ansiedade profunda. A ansiedade, meus irmãos, tira os nossos olhos de Deus. A ansiedade é um ato, como eu disse, de incredulidade. Porque eu esqueço que Deus é bondoso. Eu esqueço que é Deus que está cuidando de todas as coisas. Nós lemos aqui hoje, no momento de profissão de fé, que a providência de Deus para a sua igreja é uma maneira bondosa, especial. Nós temos em Deus um Pai que cuida de nós. Mas a ansiedade nos leva a esquecer da bondade de Deus. Esquecer quem é nosso Senhor. Esquecemos que Ele é bom. Esquecer que Ele tem cuidado e feito todas as coisas cooperarem para o nosso bem. A ansiedade é uma declaração da nossa incredulidade. De um coração que não confia no Senhor. De um coração que não consegue descansar no Senhor. Por isso andamos em ansiedade. E é por isso que o apóstolo Paulo é claro. Meus irmãos, a gente lê esses textos muitas vezes e acha que é como se fosse uma dica. Não, Paulo está dando uma ordenança. É uma ordem para a igreja. Aqui está no imperativo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. É qualquer coisa. É a mínima coisa.
as mínimas coisas que podem te levar à ansiedade, você deve lutar contra essas coisas. Porque a palavra de Deus nos ordena a não andarmos ansiosos. Ansiedade não combina com a vida de quem crê em Deus. Isso é duro, mas é a realidade. Por quê? A ansiedade mostra que nós estamos incrédulos, que nós não estamos confiando no Senhor. Meus irmãos, pense comigo. Como você pode dizer em um momento que você crê que a sua salvação é garantida através de Cristo, o seu sangue, que você pode ter certeza que Cristo morreu por você, que nenhum pecado irá te condenar em um momento, mas em outro momento você não consegue crer e confiar que Deus também governa todas as coisas da sua vida? Porque a ansiedade é isso, é dizer que você não está confiando que Deus está no controle de tudo. Como acreditar que Deus irá te manter na salvação e não acreditar que Ele também fará todas as outras coisas? Por isso que a ansiedade é um pecado tão ruim. E por isso que o apóstolo Paulo exorta a igreja a não andar ansiosos. Não andeis ansiosos em coisa alguma. Que coisa? Nenhuma. Coisa alguma. Meus irmãos, precisamos lutar contra a ansiedade. Nós lutamos contra a ansiedade afirmando e voltando para quem Deus é na palavra. Nós lutamos com a ansiedade quando nós olhamos e fortalecemos a nossa fé no Deus que nós cremos. No Deus que faz o que lhe agrada. E para isso o apóstolo Paulo vai dar um remédio para corações ansiosos. Ele diz o seguinte: porém, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Perceba, o remédio para a ansiedade para nós, que a palavra de Deus nos dá, prescreve para nós, para essa doença nossa, esse pecado nosso, é oração. Seja conhecida diante de Deus as vossas petições. Meus irmãos, tudo o que nós precisamos, tudo o que nós necessitamos, seja isso espiritual, seja isso físico, nós precisamos colocar isso diante do Senhor. Por isso que as Escrituras nos ensinam a orar sem cessar. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos no trabalho, nós precisamos tomar uma decisão, e a nossa tendência é o quê? É desesperar diante de uma decisão. E a palavra de Deus está nos dizendo, coloque essa petição sua diante do Senhor. Faça as suas petições conhecidas diante de Deus. Meus irmãos, Deus conhece todas as coisas, nós bem sabemos disso. Deus não precisava que nós orássemos, mas quando nós oramos é um reconhecimento nosso também, da nossa pequenez e da nossa dependência. Quando eu oro, eu trago no meu coração que, olha, somente Deus, eu sou dependente de Deus para agir. Eu preciso de Deus para dar qualquer passo. Uma coisa interessante da oração é que ela mostra essa dependência nossa. Se enquanto seres humanos, quanto mais a gente cresce, mais a gente fica independente dos nossos pais, enquanto cristão, quanto mais nós crescemos na vida cristã, mais dependente nós ficamos de Deus. Quanto mais você amadurece na fé cristã, mais você se percebe nessa dependência constante, você percebe mais que você precisa de Deus para tudo. O apóstolo Paulo vai dizer, seja conhecida as suas petições, pela oração e pelas súplicas, com ações de graças. Oração, como eu disse, é essa apresentação dos nossos desejos. Desejando a vontade de Deus. Súplica, meus irmãos, é como se fosse um pedido, um grito de socorro. Nós achamos que muitas vezes orações têm que ser aquelas orações longas, aquelas orações que eu sento, que eu tenho que separar um tempo. Meus irmãos, quando nós vemos, por exemplo, a vida do apóstolo Pedro, quando ele estava andando sobre as águas, ele cai, qual foi a oração dele? Salva-me, Senhor. 2 palavras. Ele orou 2 palavras, foi uma súplica, foi um grito de socorro. E o Senhor foi ao seu encontro. Isso é suplicar. É você gritar por socorro. Mas nós gritamos por socorro para quem? Para o Senhor. Nós pedimos àquele que governa todas as coisas. Às vezes nós contamos nossos problemas para todo mundo, menos para Deus.
Nós lamentamos a vida e as dificuldades para todo mundo, menos para o Senhor. Meus irmãos, sempre que você se vê lamentando, se pergunte: eu já coloquei isso diante do Senhor? Eu já busquei o Senhor? Eu estou querendo que as outras pessoas me deem alguma solução? Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz para que nós lancemos o nosso coração a Deus em oração. Lancemos nossas petições ao Senhor. E ele vai dizer uma coisa que é maravilhosa no versículo, a parte final do versículo 6. Pelas súplicas com ações de graças. O que isso significa? Muitas vezes essa tendência da hora de suplicar e orar é só colocar só as dificuldades. Nossa, Deus, está tudo tão difícil, olha só essas coisas que estão acontecendo. E a gente só fica lamentando. E claro, há espaço para lamentações na oração. Mas quando nós colocamos as nossas petições diante de Deus, meus irmãos, ao mesmo tempo que nós lamentamos, suplicamos, nós também devemos fazer isso com ações de graças. Isso é, com o coração cheio de alegria pelo que Deus tem nos permitido viver. Meus irmãos, as Escrituras nos diz que tende alegria pelo fato de passar por diversas provações. Provações também vêm do Senhor para nos moldar, para fortalecer a nossa fé. E cabe a nós sermos gratos a Deus por todas as coisas. Se você passa por uma dificuldade, uma necessidade, hoje é porque você está vivo. Se você tivesse morto, você não teria nenhuma dificuldade. Os mortos não louvam a Deus. Os mortos não passam por nenhuma dificuldade. Por isso que a Escritura nos ensina a orar com esse coração grato e alegre. É por saber quem Deus é. É por saber que quem governa nossas vidas é o Senhor. Ele vai dizer, pela oração com ações de graças. Você consegue ser grato a Deus por as dificuldades, as provações que você passa? Meus irmãos, alegrar no Senhor em toda e qualquer situação é uma marca de um coração que se está alegre em Deus, em Cristo. Precisamos começar a olhar para a vida, para a nossa realidade, não com os olhos humanos, não com os olhos que esquecem que Deus que governa, mas olhar para nossas dificuldades, entendendo que todas essas coisas estão contribuindo de uma forma muitas vezes inexplicável para nós no momento, para o nosso bem. Lembremos do exemplo do irmão de José e seus irmãos, perdão. José passou por aquelas diversas dificuldades. Foi vendido, foi escravo, foi preso. Tantas coisas que ele passou na vida dele. E no final de sua vida, em Gênesis 50, José vai dizer o seguinte, com os irmãos dele no momento: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor transformou esse mal em bem, para que hoje mais pessoas pudessem ser abençoadas. Meus irmãos, aquele homem entendeu que todas as coisas estavam nas mãos de Deus, que o Deus que ele cria governava todas as coisas. E por isso, ele não se tornou um incrédulo diante das situações difíceis, adversas. Meus irmãos, você tem que saber que você não está no controle de nada. Você não pode fazer nada para mudar os planos de Deus, os decretos de Deus. Nós não estamos no governo da vida. Você não consegue mudar um segundo. Você quer ver um exemplo tácito que nós não temos governo de nada? É quando você pega um ônibus de manhã, você vai para o trabalho, e você fala assim, não, sair daqui 7 horas, eu vou chegar no trabalho 7h40, é batata, 40 minutos. Aí você pega um trânsito de 1 hora. Mas você tinha saído mais cedo, acordou tudo certinho. Um ônibus prova que a gente não tem governo das coisas. A gente tem governo das nossas próprias ações. Você não sabe, às vezes uma palavra que você diz pode trazer um problema tão grande que você nem esperou aquilo tudo. Meus irmãos, precisamos saber que quem governa todas as coisas é o Senhor. E por isso, porque por ser Deus que governa tudo, e ser Deus, esse Deus que governa todas as coisas, o nosso Pai, nós devemos, meus irmãos, não andar ansiosos. Nós devemos lançar-nos todas as coisas em oração. Como o apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro 5,9, ele vai dizer: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Isso aqui é uma coisa que mais demonstra a nossa humilhação quando nós oramos. Oração mostra que você não tem poder, que você é dependente, que você é um pobre de espírito.
Você necessita de Deus. Oração é essa confissão que nós dependemos dele. E o apóstolo Paulo vai continuar o seguinte: se nós fazermos isso, meus irmãos, lançarmos o nosso coração ao Senhor, suplicando a Ele, orando a Ele, olha só o que acontece conosco, olha só a bênção que vem. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, quando nós colocamos nosso coração no Senhor, lançamos as nossas súplicas, aquilo que pode nos levar à ansiedade ao Senhor, a palavra de Deus nos diz que a paz de Deus, a mesma paz que nos justificou, a mesma paz espiritual que nós recebemos ao crer em Cristo, ela guardará também o nosso coração. Perceba que essa paz não é uma paz humana, não é uma paz que vem advinda das situações. O apóstolo Paulo vai dizer, a paz de Deus, então a paz divina, que o quê? Que excede todo entendimento. Uma paz que excede o entendimento é aquela paz que você não consegue explicar. É quando você fala assim, nossa, tá tudo caminhando na dificuldade, tá tudo tão difícil, mas eu tô com uma paz, eu não sei de onde que essa paz vem. Quando essa paz que excede o entendimento está no nosso coração, as pessoas à nossa volta testemunham a respeito dessa paz de fato. É quando as pessoas olham para você, não, mas como você consegue viver tão tranquilo diante de todas essas situações difíceis? Diante de tudo isso que está acontecendo com você? Meus irmãos, é porque quando nós lançamos nosso coração em Deus, lançamos nossa mente, nosso coração no Senhor, ao Senhor, Ele mesmo nos dá a paz dele. Essa paz espiritual. Essa paz que o mundo não pode ter. Porque, primeiramente, o mundo não tem paz com Deus. O mundo ainda, ele se perde por quê? Eles são mais do que incrédulos. Eles rejeitam a Deus. Os homens naturais não dão graças a Deus por nada. Eles acreditam que tudo que eles fazem e recebem vem mediante o seu esforço. O crente sabe que tudo vem das mãos de Deus e por isso ele glorifica a Deus. Ele é cheio de ações de graças. O homem também não recebe essa paz por quê? Porque essa paz provém também no Senhor Jesus. É a paz de saber que você tem seus pecados perdoados. Essa é a verdadeira paz. É saber que eu posso dormir hoje. Se eu morrer essa noite, eu sei onde eu vou estar com o meu Senhor. Meus irmãos, quando nós temos essa paz, como é mais fácil fazer todas as outras coisas? Quantas pessoas que vão morrer, estão à beira da morte, mas por serem de Cristo, por mais que o medo da morte ainda, que é o medo real, possa vir ao coração dele, ele sabe que há uma paz muito maior, que a paz em Cristo. O apóstolo Paulo diz, a paz de Deus que excede o entendimento. É muito mais que eu posso pensar. Não é uma paz que, a partir do meu raciocínio, de tentar desvendar os caminhos, de poder planejar todas as situações, aí sim eu encontro paz. Não, é uma paz que excede o entendimento. Essa paz que guarda o nosso coração e nossa mente em Cristo. É saber que a nossa paz está nele. É nele que está a nossa paz. Abra comigo, João capítulo 14, versículo 1. João 14, versículo 1 diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Não perturbe o seu coração. E como fazemos isso? Crendo em Deus, crendo no Senhor Jesus. Jesus vai dizer no versículo 27, do capítulo 14: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meus irmãos, essa é a paz que Ele nos dá. A paz que provém dEle. É a paz dEle. Porque Ele tem paz. Jesus é aquele que tem paz eterna. Porque Ele sempre esteve em paz com o Pai.
sempre esteve em paz com o Espírito, ele sempre esteve em paz com Deus, e essa paz é que nos dá. A paz que provém do sacrifício dele naquela cruz. Essa é a paz que excede nosso entendimento. Essa é a paz que os crentes têm e gozam. Essa paz que o mundo não vai poder te dar. Enquanto você olha para o mundo, o que te espera é ansiedade. Mas quando você olha para o Evangelho, você olha para aquilo que Cristo é e fez. Meus irmãos, nós recebemos essa paz que provém do Cristo. O primeiro ponto para nós vivermos uma vida de acordo com o Evangelho, viver uma vida que glorifica a Deus. O primeiro ponto é, nós devemos orar corretamente. É por isso que a oração do Senhor nos ensina a orar. Nós temos ela tanto uma oração como também um modelo de como orarmos. Se você quer se aprofundar mais nisso, pega os catecismos, tanto o ortodoxo quanto o batista, da pergunta 109 em diante, até 118 do batista, ensina como orar melhor. Meus irmãos, esse é o primeiro ponto. O meu segundo ponto é para que nós possamos viver corretamente à luz do Evangelho, nós precisamos também pensar corretamente. Um dos remédios para a ansiedade, a primeira oração, o segundo também é o pensamento correto, é pensar corretamente, biblicamente. Perceba, versículo 8. O apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se existe algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se em primeiro lugar da ansiedade tem um tanto de coisa que está fora da nossa mão, que nós deixamos que essas coisas ocupem o nosso pensamento, se em primeiro lugar nós temos que orar, a segunda coisa que nós devemos fazer é pensar nas coisas boas, pensar naquilo que é correto. Aqui o apóstolo Paulo lista 8 características de coisas que valem a pena ocupar nossos pensamentos. Perceba, a primeira o apóstolo Paulo vai dizer, tudo que é verdadeiro. Meus irmãos, se queremos estar em paz, primeiramente nós devemos pensar naquilo que é verdadeiro. Quando às vezes nós deixamos nossos pensamentos correrem a tantas coisas falsas, coisas mentirosas, você pode perceber que a incredulidade sempre vem dessas coisas. Você começa a olhar para aquilo que é falso, é mentiroso. Seja uma seta do diabo mentirosa que você dá ouvidos e ela toma o seu coração. Seja as mentiras desse mundo. Seja o próprio pecado, aquilo que é contrário à palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz, pense naquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdade. Por quê? Porque a verdade, meus irmãos, flui do próprio Deus, o Deus é a verdade. Toda verdade pertence a Cristo. E para que nós possamos ter nosso coração guardado, a nossa vida, os nossos pensamentos guardados no Senhor, a palavra de Deus nos ensina a pensar naquilo que é verdadeiro. Paulo diz também, pense em tudo que é respeitável, tudo que é honroso, tudo que de fato tem um padrão moral bom, belo. Meus irmãos, nós estamos num mundo que somos atacados constantemente por pensamentos que não têm nenhum respeito neles, não há honra neles. Basta nós ligarmos nossas televisões, vermos as redes sociais e constantemente temos vários ataques de coisas mentirosas, de coisas que não provém de honra, de respeito. Mas também há coisas boas. Até mesmo no mundo da internet há muitas coisas boas. E o apóstolo Paulo nos chama a encher nosso pensamento das coisas respeitáveis, daquilo que é honroso, aquilo que é certo. Paulo diz, encha sua mente de tudo que é justo. Meus irmãos, a injustiça não deve habitar no nosso coração, no nosso pensamento. Injustiça é aquilo que é contrário ao padrão de Deus, ao padrão da verdade. A injustiça é tudo aquilo que é contrário aos preceitos do Senhor. Se algo não condiz com a lei de Deus, é injusto. E Paulo diz, pense naquilo que é justo. Você quer pensar sobre o seu próximo? Você está no momento do seu trabalho, pense naquilo que é justo.
Pense também naquilo que é puro. Quarto aspecto. Pureza tem a ver com santidade, tem a ver com beleza. Meus irmãos, tudo que é puro, que não há impureza, que não há nada que leve a nós cairmos na imoralidade, na impureza de pensamento. Quantas filosofias, quantas coisas nos levam à impureza. Às vezes é um livro que você está lendo, que tem cenas ali impuras e sexuais ilícitas, você deixa seu coração, você entra naquilo. É um filme, é um texto, é uma foto. Meus irmãos, não devemos permitir que nosso coração se encha com a impureza. Pelo contrário, pensar naquilo que é puro. Pensar também naquilo que é amável. Naquilo que de fato é bom. Naquilo que de fato condiz com o caráter bíblico. Naquilo que nos leva de fato a amar a Deus, amar sua criação. O apóstolo Paulo diz que nós devemos pensar corretamente, meus irmãos, em tudo que é de boa fama, em tudo que há virtude. De boa fama é aquilo que de fato outras pessoas também reconhecem como bom. Meus irmãos, o mundo sempre busca suas famas. Mas nós precisamos pensar naquilo que a boa fama é, que é reconhecido como algo de fato legítimo, algo que de fato é bom, honesto, verdadeiro. Se há alguma virtude, se há algum louvor. Perceba, o apóstolo Paulo está nos ensinando a pensar corretamente em todas essas coisas. Encher nossa mente de coisas que de fato são boas. São essas coisas que ele vai dizer, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quantas vezes nós percebemos nosso pensamento sobrevoando em coisas tão banais, tão fúteis, coisas erradas, pecaminosas. Quantas vezes o nosso pensamento se perde. Às vezes você está fazendo coisa boa, você está lendo a Bíblia, ouvindo um bom sermão, aí na hora que você assusta, seu pensamento está lá na morte da bezerra. Você está lendo um bom livro, ouvindo uma boa música. Porque todas essas coisas, meus irmãos, são coisas para que nós possamos pensar o que é bom, o que é verdadeiro. O que Paulo está nos dando, o quê? Características daquilo que deve ocupar nosso pensamento. Qual que é o balizador de tudo que nós pensamos? O balizador é a palavra de Deus. Abra comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 21 ao 22. Filipenses depois de Colossenses. Filipenses não, Tessalonicenses depois de Colossenses. Sim diz. Versículo 21 e 22. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Meus irmãos, percebam que é o padrão que nós temos para sabermos aquilo que é bom e útil para o nosso pensamento. Precisamos julgar todas as coisas, precisamos reter o que é bom e precisamos abster, desprezar do que é mal. Se nós tivermos esse padrão, que é a palavra de Deus, para tudo que nós assistimos, tudo que nós interagimos, tudo que nós lemos, como nós vamos conseguir pensar em coisas boas? Por quê? Porque, meus irmãos, existem coisas boas fora das Escrituras. Há muitos bons livros, há muitas boas músicas, filmes, coisas que são de fato boas, que caminham para esse padrão que nós acabamos de ler. E essas coisas podem ocupar nosso coração e nossa mente na devida proporção. Mas nós precisamos saber que a palavra de Deus deve balizar tudo que nós ouvimos ou nós lemos, assistimos, fazemos.
O balizador é a palavra de Deus. Enquanto mais eu encho minha mente da palavra de Deus, mais eu consigo também usar dessas outras coisas. Permitir que essas outras coisas que são boas também possam ser pensamentos bons. Nem tudo desse mundo você vai achar na Bíblia para te instruir. Ah, eu quero construir, eu quero fazer uma empresa, abrir uma empresa. Meus irmãos, a Bíblia tem direções para várias coisas sobre isso. Mas é melhor, você também tem vários livros bons sobre empreendedorismo. Não é nada errado você fazer isso. Você quer formar em medicina. A Bíblia vai te dar várias diretrizes sobre homens, como o homem é, medicamentos, alguns casos. Mas você tem a medicina, você tem os médicos, você tem livros para isso. Existe verdade, existe coisas que são amáveis, existe coisas que são respeitáveis, existe coisas que são justas, que são puras, fora da Escritura. Mas nós sempre precisamos ter que a palavra de Deus é balizar todas essas coisas. Então se eu vejo algo que é totalmente imoral, devasso, que me leva muito mais ao pecado do que de fato ao Senhor, eu tenho que rejeitar essas coisas. Por quê? Porque eu sou chamado a ter uma mente que pensa corretamente. E uma mente que pensa corretamente é uma mente que está inundada das Escrituras, inundada das coisas boas. Assim que nós vamos lutar também contra a ansiedade. Quando nós cantamos hoje, de que maneira o jovem manterá puro o seu coração? Observando segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina a pensar corretamente e pensar outras ideias corretamente. Esse é o nosso segundo ponto. Precisamos, em primeiro lugar, orar corretamente. Precisamos estar sempre na oração segundo a palavra, segundo o Evangelho. Em segundo lugar, precisamos pensar corretamente. E em terceiro lugar, precisamos agir corretamente. Essas três coisas, perceba comigo, versículo 9. As Escrituras nos diz: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Paulo está chamando agora os irmãos para que eles possam, de fato, viver uma vida de maneira que é agradável ao Senhor, uma vida que glorifica a Deus, uma vida correta segundo o Evangelho. Mais do que orar, mais do que pensar, eles devem também agir de maneira correta. O que aprendestes de mim, o que recebestes, o que ouvistes e vistes. Paulo chama e mostra que doutrina e vida não são coisas desconexas. Eu preciso entender corretamente, mas eu preciso também viver corretamente. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Lá no versículo 3, capítulo 3, versículo 17, ele já tinha dito: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes nós. Paulo já tinha chamado a igreja para olhar para eles como exemplo. E agora ele fala: meus irmãos, se vocês querem viver de acordo com o Evangelho, andem em conformidade com o ensino, com a vida que vocês viram, ouviram e receberam de mim. Meus irmãos, a ação nossa deve ser uma ação também segundo a palavra de Deus. Não adianta não adianta nada você saber as coisas certas e viver da maneira errada. Quando de verdade você compreende a palavra de Deus, aquilo que é verdadeiro, naturalmente você vive de modo verdadeiro. Quando nós vivemos de maneira falsa, contrária à palavra de Deus, é porque nós não compreendemos de verdade as coisas que nós estamos falando. A hipocrisia nasce quando o quê? Quando nós falamos A e vivemos B. Vivemos totalmente diferente daquilo que falamos com a nossa boca. E o apóstolo Paulo está nos chamando aqui ao quê? A viver em conformidade com o Evangelho, com a palavra recebida. Meus irmãos, essa exortação é uma exortação que ao longo da Escritura nós temos ela. Quando nós vamos, por exemplo, na Epístola de Tiago, nós já estudamos ela aqui na congregação, o capítulo 1, Tiago está
depois de Hebreus, antes de 1 Pedro. Tiago vai dizer, do versículo 22 ao 24: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Tiago mostra que, olha, os crentes devem ser não apenas ouvintes da palavra, recebedores da palavra, mas eles devem ser praticantes da palavra. Meus irmãos, praticar uma palavra é um dos frutos do crente verdadeiro. O Senhor Jesus vai dizer em João 14: o que me ama, obedece os meus mandamentos. A obediência é um dos frutos do cristão regenerado. Quando recebemos vida em Deus, nós começamos agora, recebemos esse novo coração. O que começa a acontecer na nossa vida agora, essa nova vida que temos agora, é que as nossas ações, o nosso agir é transformado. E claro, nós bem sabemos que é um processo, sabemos que agora é um todo da vida. Você deve cada dia mais crescer em santidade, buscar a palavra. Você deve lutar contra aquilo que era errado e que você praticava. Mas o fruto do cristão é cada vez mais ter sua vida conformada em todo o padrão da palavra. A santificação é isso. Nós somos sendo santificados no nosso corpo, no nosso pensamento, em todas as coisas, no corpo e alma. Cada vez mais nós vamos se adequando ao padrão da palavra, aos mandamentos. Nós vamos vivendo em cada área da nossa vida conforme o Evangelho. Isso é fácil? Não, é uma luta. Essa é a luta cristã. Mas, meus irmãos, esse é o padrão cristão. Deus nos deu o seu padrão revelado nas Escrituras. Tudo que precisamos saber para viver está revelado nas Escrituras. Como o apóstolo Paulo mesmo disse em 2 Timóteo 3, 16 ao 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o seu ensino, para a sua correção, para a sua educação, para a sua administração na justiça, para que o homem de Deus, para que o servo de Deus seja perfeitamente hábil e habilitado para toda boa obra. Deus nos chamou para agir corretamente. O propósito da salvação é: não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. E as boas obras é aquilo que está na palavra, é aquilo que nós recebemos. O ensinamento apostólico, bíblico. Meus irmãos, no início eu disse que o fim principal do homem é glorificar a Deus e se deleitar nele para sempre. E se o que nos atrapalha, mesmo sendo crentes, de desfrutar e viver, tanto para a glória de Deus, como também desfrutando dele, meus irmãos, é o pecado da incredulidade. A incredulidade nos leva a se afastar da oração, a incredulidade nos leva a se afastar dos pensamentos corretos, bíblicos, bons. A incredulidade nos leva a viver de maneira totalmente diferente das Escrituras, do padrão evangélico. Meus irmãos, a incredulidade é um pecado miserável, porque ele nos faz blasfemar contra o nosso bom Deus. Nos faz a confiar em nós mesmos e não no Senhor. Meus irmãos, se queremos cada dia mais crescer e viver uma vida que glorifica a Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, olhar para Cristo. E olhar para aquele que, de fato, cumpriu tudo que eu e você não fazemos. Meus irmãos, no exemplo de Jesus nós vemos ele orando. Jesus era um homem de oração. O próprio Deus orava. Quantas vezes nós lemos o Evangelho e vemos Jesus indo em oração ao Pai, buscando direção, colocando todas as coisas em oração? Jesus é para nós tanto um exemplo, como também ele é o padrão perfeito a qual Deus nos olha hoje, quando estamos nele, como pessoas que oram. Porque a vida de oração de Jesus é dada para nós. Jesus também é um padrão e ele pensou corretamente.
Nunca houve maldade nenhuma no pensamento de Cristo. Ele balizava tudo pela palavra da verdade. Quando ele foi tentado, ele disse: assim diz a palavra, assim diz o Senhor. Está escrito. E a palavra balizava tudo que ele ia fazer. A mente dele era absorvida pela palavra e pela verdade, pelo aquilo que é bom, que é justo. E quando nós cremos em Cristo, também a sua mente é nos dada. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2 que nós recebemos a mente de Cristo. Nós recebemos os pensamentos dele. Meus irmãos, em Cristo também nós vemos um padrão de agir corretamente. Ele em nada pecou. Ele sempre foi obediente à doutrina que ele recebeu do Pai. Ele sempre fez na sua vida tudo aquilo que Deus requeria. Ele se encheu de boas obras. E meus irmãos, é somente nele, quando cremos nele, que recebemos todas essas coisas. Meus irmãos, precisamos hoje olhar para Jesus. Se queremos ser livres da ansiedade, livres da incredulidade, meus irmãos, precisamos olhar com fé para o Senhor Jesus. Precisamos olhar para aquele que vive perfeitamente. Ele é aquele que é perfeito. Porque é somente nele que nós encontramos perdão dos nossos pecados. É somente nele que nós encontramos paz. O apóstolo Paulo termina o versículo 9 dizendo: e o Deus da paz será convosco. Meus irmãos, o Deus da paz é o próprio Cristo. É em Cristo que nós encontramos Deus em paz conosco. Precisamos do Evangelho. Se você tem andado em ansiedade, meus irmãos, hoje nós descobrimos e conhecemos que nós temos andado em incredulidade. Portanto, confesse esse pecado ao Senhor. Confesse os momentos, as vezes que você foi incrédulo, que você não confiou nele, que você não confiou no cuidado dele. Confesse as vezes que você buscou estabelecer o seu próprio caminho e não dele. Você se pensou e se preocupou com tantas coisas, não naquilo que é bom, verdadeiro, puro, de boa fama, amável. Confesse quando você não viveu em conformidade à palavra. Meus irmãos, lute contra a incredulidade. Não permita que a incredulidade seja achada no seu coração. Lute. Nós lutamos contra a incredulidade orando. A oração é uma arma profunda contra a incredulidade. Porque quando você ora, você confessa que você crê num Deus. No Deus que é criador de todas as coisas, no Deus que é sustentador. Nós precisamos de orar para orarmos mais. Nós precisamos se entregar em oração, porque, meus irmãos, é pedindo que nós recebemos. Se falta sabedoria, se falta você algo, peça a Deus. Meus irmãos, todas as coisas nós recebemos em Cristo. Ele é o tesouro da sabedoria. Nele nós encontramos tudo. Então peça a Deus para que possa colocar tudo que é seu, que foi dado em Cristo. Oração é um dos exercícios mais profundos e espirituais. E esse é um direito do crente, orar. É tanto um direito, mas também um dever do crente. E como é bom saber que agora o véu que nos separava hoje foi rasgado. Você pode chegar diante da presença de Deus em qualquer momento. Você não precisa aguardar quando você vem na igreja. Você não precisa aguardar quando você entra no seu quarto, quando você está sozinho. Você pode orar em toda situação. Em qualquer momento você pode orar. Então ore, meus irmãos. Lute contra a incredulidade com oração. Em segundo lugar, pensa e age corretamente, segundo a palavra de Deus. Pense segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que é verdadeiro. Haja segundo a palavra de Deus e segundo aquilo que é verdadeiro. Esses são grandes remédios também na luta contra a nossa sociedade. Oração, pensamento, ação. Remédios. São aquilo que o Senhor nos deu para que nós pudéssemos viver em paz. E são também meios para que nós nos fortalecemos para viver nesse mundo. Meus irmãos, abra comigo 1 Coríntios, capítulo 10,
versículo 31. Se nós queremos viver para a glória de Deus, queremos viver da maneira correta do Evangelho, meus irmãos, o Senhor nos diz que tudo que nós fazemos deve ser visando a glória dele. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É assim que nós vivemos, é assim que deve ser a nossa vida. Eu quero finalizar com um autor que, escrevendo sobre oração, o nome dele é E.M. Baldes. Ele escreve bastante sobre oração, tem vários livros na internet sobre a oração dele. Ele fala uma coisa muito interessante. Eu quero finalizar com esse texto dele sobre oração e o viver para Deus. Ele diz o seguinte: a direção de Paulo é muito específica. Não andeis ansiosos por coisa alguma, por nenhuma condição, por nenhuma chance ou acontecimento. Não se perturbe por nada que possa criar ansiedade. Tenha uma mente liberta das preocupações, de todos os medos. Quantas possibilidades estão na oração para remediar a situação de mente da qual Paulo está falando. Orar sobre tudo pode silenciar cada distração, sumir com a ansiedade e libertar de todo medo de vidas escravizadas. Apenas a oração sobre tudo pode levar o medo embora, aliviar o coração de cargas desnecessárias e salvar do pecado de ficar se preocupando sobre coisas que não podemos responder. Meus irmãos, oração é confiar no Senhor. Por isso que o Senhor Jesus, e aqui nós finalizamos, Mateus 6, versículo 25 ao 34, vai nos dizer: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo o Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquietei dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nós vestiremos? Porque os gentios é os que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, nosso Pai Celestial que governa todas as coisas, lancemos nosso coração nele, se humilhemos debaixo de sua poderosa mão e saibamos que ele não é infiel, que ele cuidará de nós, ele nos dará tudo que é necessário para a nossa vida. Eclesiastes, vocês não precisam abrir não. Ele vai dizer o seguinte: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, lhe deu poder para deles comer e receber sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias de sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Meus irmãos, se nós possamos perceber que a alegria nossa está no Senhor, nossa paz está no Senhor, e nós esperamos no Senhor. É nele que nós esperamos, e por isso nós podemos viver uma vida segundo a palavra dele. Oremos ao Senhor. Deus gracioso, nós te louvamos e agradecemos por sua palavra, por sua misericórdia. Te louvamos, Senhor Deus, porque é o Senhor que nos traz a verdadeira alegria.
Nós podemos em Ti, ó Deus, aprendermos todas as coisas e vivermos, ó Deus, para a Tua glória. Senhor, nós nesse momento lançamos tudo aquilo que é ansiedade no nosso coração. Deus, preocupações com o que vestir, o que comer. Ó Deus, preocupação com a nossa vida e saúde. Preocupação, ó Deus, com o nosso futuro, casamento, vida. Ó Deus, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, Senhor Deus. E Tu sabes, de cada um dos nossos irmãos, Tu conheces o coração. Ó Deus, que o Senhor possa trazer a paz, que excede entendimento. Que o Senhor possa, ó Deus, mostrar para eles, ó Deus, que quem governa todas as coisas é o Seu Pai Celestial. Que eles possam descansar no Senhor. Que eles possam desfrutar de Ti, ó Deus, todas as bênçãos, o dom da vida e da alegria que o Senhor tem nos dado. Ó Senhor Deus, nos livra de tudo aquilo, ó Deus, que lhe atrapalha nós vivermos uma vida de paz, de alegria. Tudo aquilo, ó Deus, que nos faz perder o alvo, que é o Senhor, e olharmos para aquilo que está à nossa volta. Nos conduza, Senhor Deus, para a Tua glória. No nome do Senhor Jesus. Amém.